É muito bom a gente estar na casa de Deus. Amém. Graças a Deus. Às vezes, sair de casa é um desafio, mas quando você chega, você diz, valeu a pena, né? Você tem uma porção de desafios e, às vezes, situações que querem concorrer com a sua vinda à casa de Deus. Mas toda vez que a gente chega na casa de Deus, a gente tem essa sensação de dizendo, ainda bem que eu vim. Porque sempre é melhor estar aqui do que em qualquer outro lugar. Eu tenho o privilégio de pregar a palavra de Deus nessa manhã, compartilhar com você um assunto, e eu sempre acabo sendo repetitivo, porque todas as vezes que eu me coloco diante da palavra para ser pregada, eu tenho essa sensação de tanta limitação, porque eu sempre acho todas as temáticas muito complexas para que a gente humanamente consiga explicar tudo que se refere à palavra de Deus. Não menos do que isso, esse assunto que é sobre a pessoa do Espírito Santo, que eu acho ainda mais exigente. E a proposta da igreja, durante esse mês, os pastores, têm colocado isso como alvo, falar sobre a questão do Espírito Santo, da voz de Deus, de como ser dirigido, assuntos que já foram falados e compartilhados aqui diversas vezes. Nessa manhã, eu queria tratar da temática do Espírito Santo de uma maneira bastante geral. Eu não vou entrar em aspectos tão detalhistas, e talvez os pastores possam fazer isso melhor, mas eu queria falar do assunto do Espírito Santo, cumprindo então essa agenda, e ao mesmo tempo podendo tratar dessa temática que é a promessa que se cumpriu, não é? Então, que você fique com essa frase na sua cabeça enquanto a gente vai falando, a promessa que se cumpriu. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez oramos e nos colocamos diante de Ti, tanto eu que falo, como todos nós que também ouvimos, porque além de falar eu também ouço, porque a palavra pregada é para todos nós, e eu peço que o Senhor trabalhe no nosso coração, no nosso entendimento, fazendo com que a gente possa ir além dos nossos limites, no sentido de uma compreensão somente humana, mas provarmos também da revelação da Tua palavra, como tem sido durante a história da igreja. Nos ajuda a entender de forma que não só a gente tenha mais conhecimento intelectual, mas que esse conhecimento venha se traduzir numa vida prática, numa vida de maior intimidade, numa vida de mais frutos, e que o Teu nome nisso tudo seja glorificado, e que o Teu propósito, a Tua agenda, ela se cumpra nas nossas vidas, e que nós possamos também nos encaixarmos nessa Tua agenda, de forma que a gente esteja cumprindo o Teu propósito como igreja na terra. Nós oramos então, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém? Atos capítulo 1, no versículo 7 hoje, e 8, 7, 8. Eu começo por aqui quando diz assim, que é o texto bastante conhecido, quando o escritor diz, Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas, que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Se a gente passar um pouco aqui a folha, a gente vai ver no capítulo 2, que diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Apesar desses dois versículos falarem sobre batismo, do Espírito Santo, esse não vai ser o meu assunto central.
eu vou falar sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Porque muitos detalhes envolvem essa doutrina da igreja cristã, mais especificamente a igreja pentecostal, vamos dizer assim. Mas eu creio que seja muito importante a gente entender que essa promessa, que está diretamente relacionada à profecia de Joel, porque Pedro vai dizer aqui, depois que nós lemos o capítulo 2, mais para frente, quando aqueles que assistiram aquele momento espetacular, aquele momento extraordinário do Pentecostes, Pedro, ele ouvindo as críticas e até aqueles que não entendiam e que falaram coisas que não eram a realidade, ele vai dizer, olha, o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. Joel foi um profeta do Antigo Testamento que profetizou lá atrás que chegaria um dia quando o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E os velhos profetizariam, sonhariam, os jovens teriam visões, os servos, as servas. Importante a gente entender essa linguagem, porque essa linguagem ela tem muito a ver com a realidade da época, quando fala de servos, de escravos, e que eram classes totalmente marginalizadas, como a gente sabe que ainda hoje existem, não é? Dentro do discurso que a gente ouve, pessoas que são marginalizadas. Naquela ocasião era a mesma coisa, por isso que o profeta, ele vai falar que vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai cair sobre todos. Não somente sobre alguns de uma classe privilegiada. E aí você pode incluir o que você quiser. Porque no Antigo Testamento, e também é outro ponto muito importante que eu vou abordar mais na frente, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente não pode achar que o Espírito Santo é assunto do Novo Testamento. O Espírito Santo, e você vai entender isso, ele é presente em toda a história. E aí, para a gente poder se situar pedagogicamente, muito no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e também no Novo. No entanto, no Antigo Testamento, a gente sabe que o Espírito Santo não tinha sido derramado como o registrado em Atos dos Apóstolos. Como que se dava a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? De formas isoladas. Os profetas, né? Vamos dizer assim, tinham a visitação do Espírito Santo. Os juízes, que eram pessoas escolhidas para liderar a nação, que precisavam de uma capacitação especial para conduzir o povo. Você teve, por exemplo, aquele homem que trabalhou na construção do tabernáculo, que foi dotado pelo Espírito Santo de habilidades artísticas para a construção do templo, de uma maneira muito especial. Então, a gente vai percebendo o quanto o Espírito Santo, ele, lá no Antigo Testamento, ele foi agente e atuante, desde o início da criação, quando a gente também vai ver o versículo de Gênesis. Pois bem, eu estava falando que essa é o evento que nós estamos vendo aqui, esse é um cumprimento da profecia de Joel. Então, o Pentecostes, que se traduz como aquele derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, é estabelecido aqui. Então, a partir desse momento, não mais só uma categoria, mas todos os filhos de Deus receberiam, vamos dizer, o Espírito Santo na sua vida, não mais como um visitante, mas agora como um habitante do coração. Tanto é assim que o nosso corpo vai ser chamado por Paulo de templo do Espírito Santo. O nosso corpo agora é sagrado. E isso também é outro conceito importante, porque tudo que a gente pensar em fazer com o nosso corpo, nós temos que pensar na perspectiva de que ele é sagrado. Então você deve se achar a pessoa mais linda e mais maravilhosa, porque você é templo do Espírito Santo. Se você tivesse um espelho aí, eu ia mandar você pegar e colocar, como é que eu sou lindo.
E se você disser, meu Deus, estou acabado, você diz, não, é templo do Espírito Santo. E aí você cuida melhor. Somos templo, não somos um monte de carne andando por aí sem qualquer valor. Porque há uma diferença muito grande entre corpo e carne. Corpo é isso aqui, olha, a habitação do Espírito Santo. Carne é a tendência pecaminosa que a Bíblia fala, isso é outra história. Então, esse texto, ele fala do cumprimento dessa promessa, que também pode estar relacionada àquela palavra de João Batista, quando ele disse, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. As coisas precisam ser entendidas como algo que vem se desenrolando na história. O plano de Deus, ele vem acontecendo desde o início. Deus não desistiu do seu projeto. Quando em Gênesis, Deus estabelece a criação, e ali o próprio casal se distancia por independência de Deus, Deus não desiste do seu projeto. Talvez esse projeto tenha sido, se eu posso usar essa palavra, atrasado um pouco ou não. Porque dentro da perspectiva de Deus, a gente tem que pensar no que a gente diz, porque Deus não se atrasa, Deus não erra. Tudo está no tempo certo. Mas, numa linguagem humana, pode ter sido abreviado até que se cumprisse todas as coisas, chegasse à plenitude dos tempos, para que Jesus pudesse nascer, e o projeto continua. Esse projeto, lá do início, ele é retomado plenamente em Jesus. Em Jesus é que tudo se completa. Em Jesus é que tudo se concretiza, porque essa nova criação, esse ideal de filhos de Deus, não só de criaturas, enfim, tantos detalhes envolvem esse assunto. Então, é muito importante a gente partir desse ponto. E eu queria, dando essa introdução, tratar de 3 pontos para a gente ser bastante objetivo e direto, para que nós possamos entender melhor toda essa abordagem quando a gente trata pessoalmente, numa experiência de vida, de fé, como cristãos, mas também quando a gente fala, quando a gente leva alguma palavra sobre essa pessoa do Espírito Santo. Primeiro, é que a gente não pode nem pensar e nem abordar esse assunto do Espírito Santo fora da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é a doutrina mais complexa. Nenhum homem até hoje, teólogo, filósofo, estudioso, por mais importante que tenha sido, conseguiu achar palavras para definir o que é Trindade. Ninguém consegue. Trindade, a doutrina da Trindade, nós só conseguimos chegar pertinho e ficarmos calados. E adorarmos a Trindade pela fé, e pela fé encerrarmos o assunto, porque se nós tentarmos explicar, nós vamos errar. Porque a gente, por mais que tente explicar, a gente vai acabar caindo num conceito que não é bíblico, que é tentar explicar, ter 3 pessoas numa só, você vai cair em 3 deuses. E isso não é bíblico. Ou você vai discorrer para lá ou para cá e vai acabar fugindo do que, na verdade, é o trinitarianismo. Uma palavra um pouquinho complicada de se falar. Então, mas a doutrina da Trindade, que fala de 3 pessoas e um só Deus, é fundamental para a gente viver toda a realidade do cristianismo, porque é a única doutrina que só pertence ao cristianismo. Não pertence à igreja evangélica. Cuidado com isso. Igreja evangélica é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Nós somos um povo chamado de evangélico, que somos cristãos, mas o cristianismo é maior do que a igreja evangélica. E a doutrina da Trindade, ela é o cristianismo é o único que aporta essa doutrina, que não aparece como palavra nas Escrituras,
mas em todas as páginas você vê a presença da Trindade. Desde a criação, como você conhece, no façamos, né? Sempre Deus falando no plural, né? Como que Deus, se não existia ninguém, fala no plural? Obviamente que existia. Quem são esses? É a Trindade. Como é que é a Trindade? O Pai, o Filho, que é revelado no Novo Testamento. Quando vocês batizarem, batizem em nome do Pai, do Filho. Sempre a fórmula trinitária, né? Vamos dizer assim. E quando Ananias e Safira pecam, o que o próprio Pedro diz? Vocês não pecaram aos homens, vocês não mentiram aos homens. Vocês mentiram a Deus. E antes ele diz ao Espírito Santo e depois ele diz a Deus. Por que eu estou falando que é importante esse entendimento? Porque nós não podemos ver a pessoa do Espírito Santo como uma força. Nós não podemos ver a pessoa do Espírito Santo como um streamilique. Nós não podemos achar que o Espírito Santo se traduz num arrepio. Nós não podemos achar que a pessoa do Espírito Santo se traduz, ou representa, ou simboliza uma sensação esquisita, onde as pessoas ficam desfiguradas, onde elas mudam de rosto e fazem caricaturas e achando que aquilo é uma coisa estranha, que negócio esquisito é esse. Isso não é o Espírito Santo. Isso são culturas religiosas que se criam em determinados grupos e que não representa na essência o que o Espírito Santo é, porque o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala, ele sente, ele age, ele cura, ele é que convence, ele salva. Ele não é um arrepio. Você pode até, por uma questão de personalidade ou de sensibilidade, se emocionar. Eu também me emociono, né? Durante o louvor eu estava ali, vem lágrimas. Mas eu não posso dizer que ele está comigo porque eu chorei. Ele está. Ele está porque eu sou filho de Deus. Ele está porque fui salvo por Jesus. Ele está porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E porque um dia esse Pentecoste se cumpriu na sua vida. Não é o Pentecoste porque você falou em línguas, é o Pentecoste porque você recebeu o Espírito Santo como filho de Deus. E todos aqueles que são nascidos de Deus têm o Espírito Santo. Então vira para essa pessoa e diz: você tem o Espírito Santo. Independente do dom que você tem, ou do dom que você apresenta, ou da experiência, porque essa experiência é diversa, mas porque Paulo vai dizer que quem não tem não é filho. Como pode? Se você relacionar estritamente o ter ao falar em línguas, e se você não fala, então você não é filho? E como que você vai dizer que não é filho, se lá atrás você tem certeza que ele tocou na sua vida, você se rendeu, você passou pelas águas? Esse é um assunto mais complexo e necessário para que fosse tratado de maneira com mais calma, não é? Então, eu falo de novo e repito, o ponto de partida é a gente entender que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Então, eu não posso ficar fundamentando, né, a minha experiência só como se ele fosse uma coisa, ou como se ele fosse, entre aspas, um amuleto que eu pego quando eu preciso. É muito interessante quando a gente leu aqui em Atos, eu li esse versículo de propósito, diz assim, Jesus diz assim para eles, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas. Para pensar nisso. O que a gente gosta é de ter acesso à informação que ninguém tem. O que eles queriam é saber o que ninguém conhecia, o que ninguém sabia. Jesus, quando é? Conta aí. Ninguém sabe. Mas se a gente souber, hein? Essa coisa do
do escondido, do mistério, isso não existe mais, porque a Bíblia é a revelação para todos. O que não cabe, não cabe. O que Deus não permite, não permite. O que não é para a gente saber, não é para a gente saber. Não fica tentando usar o Espírito Santo para descobrir coisas que você não foi permitido saber. Por isso que existe muito problema. Porque as pessoas querem descobrir aquilo que não foi permitido a ela descobrir. Para que você vai querer saber o dia da sua morte? Viva! Porque senão você vai sofrer antecipadamente, não é? E isso faz parte da nossa vida. Quanto é? Todo mundo quer viver 120, 100, sei lá, 90, 95. Todo mundo faz parte. Pastor, mas o senhor não sabe que não vai viver 120? Sei. Claro que não vou. Não vou. Vai nada, irmão. Ninguém vive 120, só uma no mundo. Entendeu? Então a gente enfrenta uma realidade. Agora, a esperança alimenta o nosso coração. Quando eu estiver vivendo, eu vou dizer que eu vou viver, que eu vou viver, que eu vou viver, que eu vou viver. Mas quantas pessoas você conhece que viveu 120? Uma, duas. Então, 115, mas quantas? Uma, no mundo. A outra japonesa lá tinha quantas? Então, são coisas que fazem parte da nossa vida. Mas não adianta a gente ficar tentando inventar. É viver, é fazer a vontade de Deus, é aproveitar o momento de hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, por isso alegremos-nos. Porque até mesmo tem pessoas que querem com essa história dizer que são muito espirituais. Não tem nada de espiritualidade nisso. Tem gente que não é crente e vive mais do que o crente. Quantos crentes fiéis você conheceu que já morreu novo? Cheios do Espírito Santo. Vai ver a história dos homens que fizeram a diferença no passado. Qual a idade? Viveram. Jesus viveu 33 anos. Não viveu 120. Qual foi o problema? Nenhum. Ele fez mais do que qualquer outra pessoa poderia ter feito. Isso não é questão. O problema é que a gente quer. Conta pra gente. Não cabe a vocês conhecer tempo ou época. Viva de acordo com aquilo que é permitido a você saber. Não fica querendo saber demais, porque quando a gente conhece muito é problema, não é? Então, nós não podemos, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode fazer do Espírito Santo esse acesso privilegiado que eu tenho. Me conta, Espírito Santo, me fala. Aquela pessoa está em pecado. Ah, Deus me falou. Deus não falou nada. Deus não é fofoqueiro para contar a vida de ninguém para você. O que você sabe é porque você é esperto, porque eu sou esperto, porque eu vejo. Eu tenho um amigo que todo mundo, quando vê para ele, diz assim: chegou o leitor da alma humana. Basta olhar. A gente que é professor, a gente vive com gente a vida inteira. Então eu já sei. Quando vem uma mãe com uma criança estrambelhada, eu digo: sai de perto, que isso é um perigo. Porque você conhece, a criança quer sem limite, a criança quer sem educação, porque o pai é sem educação, porque o pai não dá limite. Você olha e diz assim: isso aí é cheio de problema. Mas o que é isso? É o Espírito Santo que está me falando? Não, é a experiência. É a sua sagacidade. Você tem um conhecimento. Você olha e diz: peraí, deixa eu sair daqui. Não dá bobeira não, hein? Porque o negócio aí é esquisito, não é? Mas não é para a gente fazer do Espírito Santo como se fosse um negócio assim que me... E a pessoa olha e diz: nossa, o que é isso? Ele é muito espiritual. Não tem nada de espiritualidade. Porque você não vai ver Paulo com esses comportamentos, você não vai ver Pedro com esses comportamentos, você vai ver homens de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Até porque a promessa foi para que nós fôssemos o quê? Testemunhas. Devemos orar sobre tudo, devemos pedir direção a Deus sobre tudo, devemos pedir a Deus que Deus nos guie, nos oriente. Mas, irmão, não é para você ficar perguntando se você vai para a direita ou para a esquerda para ter uma vaga guardada para você no estacionamento. Pelo amor de Deus. Você paga o estacionamento como qualquer pessoa. Se chegar lá, tiver uma vaga, você diz: glória a Deus, uma vaga, aleluia.
Mas não é para ficar, guarda uma vaga. Eu já vi gente que cai ao absurdo de dizer que tem uma vaga reservada. Ah, se você for no dia de Natal, tá lascado. Não é para que isso? Eu sou uma pessoa que creio que a gente deve depender do Espírito Santo em todas as questões. Dirigido por Deus, mas o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Você tem Ele na sua vida. Para que Ele te dirija? Sim. Para que Ele te oriente? Sim. Mas não é para que Ele me faça saber onde eu vou ganhar mais dinheiro. Espírito Santo, compro esse carro, porque quando eu vender eu vou ganhar mais em qual? Irmão, certas coisas na vida são assim, você faz, você tem responsabilidade, você calcula, se der certo deu, se der errado você assume, manda brasa, vende, perdeu, ganhou, porque as pessoas só contam as vitórias, irmãos, e as derrotas? Quem é que conta as derrotas? Hoje eu vou dar um testemunho, aleluia, orei, pedi a Deus, tive a certeza que deveria comprar esse carro. No dia que eu comprei esse carro, bateu o motor. Aleluia! Ninguém conta. Alguém conta isso? Uma vez eu comprei um carro. Eu era aqui de Éden, naquela ocasião, um Fox. Na época, não tinha dinheiro para comprar. Aí comprei sem ar. Vinha gente, né? No calor, de gravata, no calor, para Éden. Carro com menos de 10 mil quilômetros. Zero. Menino, o carro... Sei que o carro tinha, eu orei, olha, o carro deu um problema, eu levei 9 vezes para consertar, ninguém consertava, nem a concessionária, nada. E aí, irmão, né? Vamos viver. Comprou, vendeu, arriscou, consertou, não consertou, vamos embora. O que importa é você estar de pé fazendo a obra de Deus. Com isso, eu estou querendo tirar do seu coração toda a expectativa de que Deus é um Deus, o Espírito Santo é aquele que dirige? Claro que não. Nós somos um povo que devemos cultivar a sensibilidade à pessoa do Espírito Santo. Essa sensibilidade, mas não é uma sensibilidade infantil que me faz, às vezes, traduzir isso como se fosse para coisas tão normais do dia a dia. Enfim. Trindade. Depois o segundo aspecto, e volto a falar desse, que é o fato de que o Espírito Santo não surge no Novo Testamento. Né? Que o Espírito Santo ele está em todo momento da história, desde o Antigo Testamento. Sem ele, nada do que foi feito seria possível, nem a criação, nem a própria lei, né? Que foi dada por Deus a Moisés e que depois o povo teve a lei para poder seguir, a própria fala dos profetas, as direções que Deus dava por meio dos líderes ao seu povo, tudo foi o Espírito Santo, né? As curas do Velho Testamento, que foram realizadas, não é? Algumas não eram da maneira como no ministério de Jesus, mas curas existiram. Então a gente percebe o Espírito Santo sempre presente em toda a obra de Deus. E aí é importante a gente entender que sem o Espírito Santo, nada a gente pode fazer. A obra de Deus não pode ser realizada sem a pessoa do Espírito Santo. Sabe por que eu falava isso anteriormente? Às vezes você pode ficar pensando, porque a igreja pentecostal tem um perigo muito grande de colocar pessoas que são mais espirituais do que a outra no pedestal. Quando eu falei de ziriguidum, né? Porque a pessoa fica no pedestal que parece que ela é mais do que todo mundo. Vai lá procurar a irmã sagrada que vai te dizer onde? Vai lá que ela vai dizer para você com quem você deve casar. Ah, é? E todos os casamentos que não deram certo, que foi dito por alguém. Para com isso. Não é assim que um crente dirige a sua vida. O crente dirige a sua vida pela palavra de Deus. Por escolhas, por juízo, por sabedoria, por caráter, por conselho. Você conversa, você procura homens e mulheres de Deus. Não é para que homens e mulheres de Deus dirijam a sua vida. É para compartilhar, é para abrir o coração. E não é para dizer faz ou não faz.
a gente precisa desenvolver essa maturidade. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que você não sabe, mas a gente ora a Deus, a gente pede a Deus, Senhor, me ajuda, claro, a não tomar uma decisão errada, me ajuda a não fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque tem coisas que não é questão que desagrada. Tanto faz você comprar lá o carro A ou o carro B, desagradou, não tem nada a ver. O que eu faço? Não sei. Vou procurar saber, pergunto ao mecânico se aquele motor é bom, se não é bom, se tem muito problema, se não tem problema, Deus me ajuda. Né? Então, essas coisas são assim. Eu volto a dizer, o que eu estou tentando tratar com você? Para a gente não entrar nessa categoria de como se pessoas tivessem acesso a determinados conhecimentos que ninguém tem. Toda a Escritura foi revelada à igreja. O que nós precisamos é nos dedicarmos aos estudos da palavra, ao estudo da palavra de Deus, para a gente compreender melhor. Mas o que tinha que ter sido revelado já foi, está aqui. Ah, mas fulano não sabe. É porque não lê. Não sabe, é porque não estuda. Não sabe, é porque não busca. Nesse sentido. Mas a revelação está revelada, está pronta. Todos estão entendendo a intenção do meu coração? Você está sendo abençoado, diga amém. Para você não ficar num campo muito perigoso. Porque depois tem coisas que você vai dizer assim, mas meu Deus, por que aquilo? Por que isso? Por que não sei o quê? Então, o terceiro aspecto, e aí eu vou ser bastante resumido, essa promessa, né, que nós lemos, a promessa que foi cumprida, e eu já falei aqui, ela foi dada principalmente visando a expansão do reino de Deus. Sereis minhas testemunhas. A gente precisa resgatar na nossa vida como crentes e como igreja, essa presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, e a Bíblia agora, ela vai falar não mais de diversos Pentecostes, ela vai falar da plenitude do Espírito Santo, porque o Pentecoste aconteceu, está lá em Atos, os Pentecostes, você tem o Pentecoste de Jerusalém, o de Samaria, o da Judeia e o dos confins da terra, porque vai pegar Cornélio, ali está o Pentecoste que alcançou a representatividade de todas as nações. Nós recebemos vamos dizer, essa presença como experiência pessoal. O que nós como igreja precisamos é viver a renovação da plenitude do Espírito Santo constantemente. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, enchei-vos do Espírito. Ele não estava dizendo que não tinham, ele estava dizendo que é necessário a gente sempre estar buscando esse enchimento, essa plenitude, né? A gente, porque os desafios são tão grandes que às vezes a gente vai perdendo aquela compreensão de que sem a plenitude do Espírito Santo, nós nos transformamos numa religião fria, num cristianismo frio, não é? Num cristianismo engessado, num cristianismo só de cumprimentos de rituais. Vou lá, eu sento, eu levanto a mão, ou eu não levanto a mão, tem lugar que não bate palma, tem lugar que bate palma, amém, né? Eu costumo sempre me lembrar da experiência que eu tive quando eu era garoto. Eu ia à igreja, minha tia era muito beata, enfim, e eu ia na igreja com ela, e quando o padre mandava se ajoelhar, eu me ajoelhava e eu dizia para ela, o que a gente faz agora? Ela diz, não sei, se ajoelha. E eu me ajoelhava, e eu fazia assim, sei lá, eu via, mas aquilo não tinha significado, né? Ela também falava, se ajoelha, faz. Quer dizer, não é assim que nós nos comportamos, nós sabemos o que nós estamos fazendo. E quem dá vida a toda a nossa expressão é a pessoa do Espírito Santo. Então, tem significado eu levantar as mãos, né? Tem significado quando eu aplaudo a Deus, tem significado quando eu canto,
tem significado quando eu oro, tem significado quando eu abraço um irmão, porque o Espírito, cheios do Espírito Santo, a gente se comporta de maneira diferente. A nossa compreensão, ela tem uma compreensão diferente do que simplesmente a gente ser crente porque nasceu num lar evangélico. Nós não podemos, como igreja, só vir à igreja para cumprir uma obrigação, para dizer, deixa eu ir lá, senão a semana não vai ser abençoada. Para com isso. Não tem isso, de que se você não vier hoje, a semana não vai ser abençoada, porque Deus não trabalha assim. Vir à igreja não é um amuleto. Você vem porque você se prepara melhor para a semana. Você está em comunhão, você está cumprindo um propósito, você está fortalecendo a você mesmo e seus irmãos. Existe um motivo para você estar aqui. Você está aqui não só para cuidar da sua vida, você está aqui porque a sua vida é peça importante na engrenagem chamada igreja. Porque é nesse coletivo que Deus atua. Então, essa visão de que a gente vem à igreja só para pegar a bênção, não existe na Bíblia. Vou lá pegar a minha bênção. Quem disse? Onde está isso? Eu vou e posso ser abençoado, e serei abençoado. Mas eu não estou me esquecendo de tudo que está acontecendo aqui. Da comunhão, dos irmãos, do abraço, né, do ouvir, do acolher, do saber do problema que o outro está passando, da necessidade que o outro está enfrentando, se está com fome, se não está com fome, se tem emprego, se não tem emprego, se tem um problema na família, se está enfrentando uma luta. Isso é igreja, porque foi assim que a igreja primitiva cresceu. Como eles cresceram? Com essa mentalidade, não é? De nós podermos, de entendermos sobre essa questão que quando eu sou cheio do Espírito Santo, a minha visão sempre é do coletivo. Deixa eu voltar aqui, porque eu queria dizer algo que é fundamental sobre essa questão de como eu... Quer ver? Vamos lá em Efésios 5, eu quero ler o versículo com você. Eu acho melhor ler para a gente não se perder. Efésios 5. 5:19, né? 18, e aí eu vou também ler o 19 e o 20. Efésios 5:18. Olha só, o 15 também é muito interessante naquilo que a gente está falando. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha aí o que ele está dizendo. Tenham juízo, tenham cuidado. Cuidado aí com o que você... João, cuidado com a forma que... É isso. Olha só como é que ele diz. Tenham cuidado. Vivam não como tolos. Olha só a expressão. Tenham juízo, ei. Tem juízo. Ô, maluco. É isso. A linguagem é essa, está dizendo? Porque tem coisas que são assim. Aí depois ele diz assim, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Olha aí, aproveita o tempo. Porque os dias são... vamos fingir que tudo é uma maravilha. Que isso, pastor? Os dias são maus? Não, são uma bênção. Os dias são complicados, irmão. Vai olhar lá fora. O que aconteceu agora no Paraná? Como que o clima está? A devastação que está acontecendo, gente morrendo. O que nós vivemos na cidade do Rio de Janeiro algumas semanas atrás, com mortes e mortes e mortes, gente chorando, mãe chorando os seus enlutados, lá os seus sepultados. Como é que a gente pode olhar para o lado de fora e dizer, os dias são uma bênção? Não são. A palavra de Deus diz que os dias ficariam mais complicados à medida que seguisse. Agora, a igreja está aqui para fazer a diferença. Nós não estamos para olhar e achar que nós vamos fazer dessa terra o céu. Não vamos. A terra, ela está destinada ao juízo. As pessoas estão destinadas a isso. Mas nós precisamos entender que não é querer transformar a terra no céu. A terra não será transformada no céu agora, é quando Jesus voltar. O que a igreja tem que fazer é como Noé fez, a arca de porta aberta, mandar todo mundo entrar. Entra, que o dilúvio vai cair, entra. A igreja, ela chama todo mundo, vamos embora, enquanto há tempo. Por quê? Porque lá fora vai cair.
A destruição está acontecendo. Então, qual é o papel da igreja? Querer transformar esse lugar no paraíso? Não é, irmão. A gente impacta, né, com ações, mas as coisas os dias são maus. Os homens, Paulo diz que os homens nos últimos tempos seriam difíceis, gananciosos, avarentos, traidores do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha a característica, você lê ali, você vê todos os adjetivos relacionados a pessoas, né? Agora nós tivemos lá o menino que, segundo a notícia, teve um surto, matou o pai com facada. É tanta coisa que você ouve. Claro, a notícia hoje, ela chega rápido, mas os dias são maus. Aí ele diz assim, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. A gente é que tem que procurar compreender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu compre uma casa de 4 quartos ou de 5 quartos? Irmão, pelo amor de Deus, compra a casa que você tem dinheiro e pronto. E se não tem, vive como você pode. Porque eu não vou ficar morrendo, pensando se eu vou ter uma cobertura, se eu não vou ter uma cobertura. Que se lasque isso, porque senão a gente vai viver para o resto da vida sempre como o burrinho. Sabe da história do burrinho e da cenoura? A cenoura está aqui, para o burrinho trabalhar, ele anda e a cenoura anda, ele nunca come a cenoura. É assim que a maioria vive, querendo comer a cenoura e nunca vai comer a cenoura. Ai, pastor, só é pessimista? Eu não sou pessimista, eu estou vendo a realidade. O que eu estou querendo é que você aproveite o máximo que Deus tem para você. Que você seja feliz com hoje. Aproveite o que você tem. Como é que é o teu carro? Aleluia! Vamos ter um coração grato, porque senão você, como eu, fica triste, porque não tem isso, porque não tem aquilo. A gente tem que ter o contentamento que a Bíblia fala. Por isso ele diz assim, ele diz, enchei-vos do Espírito, né? Procurai saber, compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está relacionada a essa questão da expansão do reino. Essa é a vontade. Como é que a igreja faz? Como é que eu faço? Como é que eu posso? Como é que eu... meu Deus. É isso que deve ocupar a nossa vida, a nossa cabeça. Meu Deus, as pessoas precisam ser salvas. Como é que o Brasil, né? É lá, é Éden, é não sei aonde. Como é que a gente pode impactar? Não é para eu concorrer com a igreja A, com a igreja B, ser mais, ser menos, lá é assim, aqui não me interessa. A gente precisa compreender qual é a vontade de... Quem tem ouvidos, ouça... Diz a igreja, e para isso nós precisamos da plenitude do Espírito Santo, dessa experiência. Agora, como que eu me encho cada dia do Espírito Santo? Porque aqui o texto ele vai dizer assim, falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças. Olha aí como é que se enche do Espírito Santo. Meu Deus, dando graças se enche do Espírito Santo. Pois é. A gente acha que a gente vai ser cheio do Espírito Santo com um negócio. Olha aqui, como é que se enche. Vivendo a vida cristã e a vida da fé naturalmente. Cantando, louvando, dando graças a Deus, né? Ouvindo a tua palavra, ouvindo a voz de Deus como? Através da palavra. Vivendo a vida naturalmente do cristão e do que os apóstolos viveram. Porque os apóstolos não mediram esforços, irmãos. Paulo pagou o preço que pagou, e eu às vezes falo certas coisas e eu fico com cuidado, porque depois eu sou criticado. Eu queria saber se certas pessoas que falam determinadas coisas queriam ouvir do Espírito Santo o que Paulo ouviu. Vai para lá, porque lá você vai ser preso, você vai ser perseguido, você vai ser ameaçado. Aí você ia dizer assim, essa voz não é do Espírito Santo não. Mas o que estava em questão ali? O que estava em questão? Não era o bem-estar de Paulo, era a questão do reino. A coisa maior era a obra de Deus. Esse Paulo,
ia sofrer lá o que teve que sofrer, mas a obra avançou de uma maneira espetacular. Então, se alguém tiver que pagar um preço para a obra de Deus avançar, é assim que será. Você está entendendo? Sempre é a obra, sempre é o reino. E não é a obra denominacional, é o reino que eu estou me referindo. Porque tem muita obra que é projeto de homem. É padaria com nome de igreja. Eu vim tão controlado. Eu vim tão assim, tão me policiando para não falar certas coisas, irmão. Né? Mas a gente vai se animando. Não é? Então, qual é o propósito maior? O propósito maior é a igreja. Se você tiver que perder para ver a obra de Deus crescer, você está disposto a perder? Eu estou disposto a perder? Ou eu só quero, como Ló, que quando teve que escolher, escolheu as campinas de Sodoma, que eram lindas. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente escolhe coisas do nosso interesse, pode ser que aquilo que a gente julgue hoje maravilhoso, amanhã seja um Sodoma e Gomorra. Então, às vezes, é melhor você dizer, Senhor, o que eu faço? O que eu devo? Para onde que o Senhor quer que eu vá? É para lá? Não, se for melhor para a tua obra para lá, eu vou, Senhor. Se for melhor aqui, eu vou, Senhor. Se for melhor, Pai, tu sabe de tudo. Mas se é para eu ficar aqui trabalhando nesse setor, nesse grupo, porque isso vai ser bom para a igreja, vai ser bom para outras pessoas. Senhor, tá bom, eu pago o preço. Será que... Você está entendendo o que é? Como que eu sou cheio? Aí eu vou voltar a esse assunto, porque eu acho fundamental. Nós somos cheios, e isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, é no coletivo. Porque aqui, ele está dizendo, enchei-vos como? Entre vós. A igreja de Atos dos Apóstolos e a igreja dos Efésios, ela se constituiu, quer ver Atos 20? Vamos lá comigo, Atos 20. A palavra de Deus é muito legal, né, irmão? Atos 20, 20. Olha aqui, quando a igreja lá atrás é aberta por Paulo, né? Lá em Efésios, que Paulo visita, né? E Paulo manda lá, Paulo fala, aliás, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz assim, 20, 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês como? Como que está aí? Publicamente e também de casa em casa. Por que de casa em casa? Porque era nas casas que a igreja também trabalhava e crescia. Era no coletivo. Nós não podemos, e hoje a igreja atual, uma igreja ocidental, que é invadida pelo individualismo, a gente é tentado a viver a fé cristã de maneira muito pessoal. Eu vou lá, amém, aleluia, não quero me envolver com nada, não quero saber o nome de ninguém, porque é só fofoca, porque é só disse-me-disse, porque já passei na igreja A, me dei mal, porque lá me traíram. Meu irmão, você procura um lugar que você acha que é mais confiável, e ponto final. O problema das pessoas é que as pessoas tratam a Deus pelas experiências negativas que ela tem com os homens. Deus é Deus, as pessoas são pessoas. Se aquela pessoa foi um sem vergonha, Deus não é. O que é que eu tenho a ver com isso? Deus tem culpa daquilo? Então você esquece, não vou mais à igreja. O que mais tem hoje é desigrejado dizendo assim, não vou mais à igreja, porque tem uma porção de pastor que rouba. O problema é de pastor que rouba. Se ele é ladrão, ele vai dar conta dele. Deus tem a ver. O que Deus tem a ver com isso? Eu não vou abandonar a minha fé em Deus por causa do fulano, por causa de ciclano, porque fulano falou, porque fulano fez. A gente precisa de maturidade. A gente precisa do Espírito Santo para a gente seguir, a mão no arado, firme. Né? Então, como que a gente é cheio do Espírito Santo? Orando, que a gente não pode jamais tirar a oração do seu devido lugar, né? Você precisa buscar Deus, comunhão com Deus.
A leitura da própria palavra, porque a voz de Deus você ouve pela palavra, Ele fala através da sua palavra, e nós não podemos abandonar a coletividade, o encontro, mas não é só estar junto, é ter um espírito, uma cultura, uma mentalidade de corpo, de que eu dependo de você, você depende do outro, nós dependemos uns dos outros, e juntos nós somos edificados. Juntos nós somos, se eu posso usar essa palavra, enchidos. Porque quando a gente está junto, um traz salmo, um manifesta um dom. Não é para tomar conta da vida de ninguém, mas é para edificar. Um lê um texto, o outro conta uma experiência. São os leigos que se fortalecem no dia a dia. Não é que vai pregar, vai tratar de doutrina, dá a mão e diz, Senhor, abençoa a minha irmã. E você vai, e você carrega o outro, e o outro é fortalecido. E aí você sai dali cheio da presença de Deus, dizendo, oh meu Deus, que bom, aleluia, como foi bom falar com aquela irmã, a irmã para, a irmã faz uma oração, te abraça. Você está sendo cheio, você está sendo renovado, porque o Espírito Santo, ele age no ministério da igreja. De casa em casa, não estou falando aqui de célula, eu estou falando de casa em casa, para trazer para você o resgate da importância da coletividade como um instrumento de ser cheio do Espírito Santo. Né? Você está junto, você está junto. Jesus mandou de 2 em 2, sempre em grupo, nunca sozinho, porque se um cair, o outro levanta. É melhor serem 3 do que 2. O outro está junto. Quando a gente caminha junto, a gente permanece. São os amigos de Deus que eu quero que sejam os meus amigos. Eu sempre peço a Deus, Senhor, me dá a oportunidade de ter amigos que sejam teus amigos. Porque eu não quero ser amigo de qualquer um, obviamente. Amigo de quem me puxar para fora, eu não quero. Eu não, estou fora. Eu quero que Deus coloque ao meu lado homens e mulheres de Deus, que digam o que eu preciso ouvir, que falem o que eu preciso ouvir, que digam, vamos junto, sai fora, deixa de ser frouxo, vai, anda, eia, subamos, possuamos, e a gente vai sendo cheio, e a gente vai fazendo a obra de Deus. Então, eu termino aqui dizendo, a promessa se cumpriu. Você tem o Espírito Santo na sua vida. O Pentecostes é uma realidade na sua vida. Você pode dizer amém? Pastor, mas eu nunca senti isso, nunca senti aquilo. Para com isso. Você é filho de Deus. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Talvez o que você esteja querendo dizer é que você precisa buscar a renovação dessa plenitude. Ah, pastor, eu estou tão frio. Eu entendo essa linguagem. Então, busca uma renovação. Busca um avivamento. A gente precisa de avivamentos na nossa vida, né? A gente precisa pedir a Deus, Senhor, aviva a tua obra na terra. A gente precisa, Senhor, aviva a tua obra em mim. Senhor, que eu possa... Tanto que a carta escrita à igreja de Éfeso, qual foi lá, Apocalipse? Lembra? De onde? Volta. É necessário, irmão. Uma igreja forte como essa precisou ouvir isso. Que dirá eu? João, toma jeito, toma vergonha, volta à prática das primeiras horas. Você abandonou. Olha, irmão, é um constante pensar, não de condenação, mas dizer, Senhor, me ajuda. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Como que isso pode acontecer? À medida que a gente busca a plenitude do Espírito Santo. Então, você tem o Espírito Santo na sua vida. Você não é pior e não é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos somos filhos. O que está colocado diante de nós é para mim e é para você. Sejam cheios do Espírito Santo. Busque sabedoria de Deus. Priorize o reino. Que você possa ouvir a voz de Deus, não para interesses pessoais, egoístas. Ainda que Deus, se Deus te der uma direção pessoal, amém.
que você glorifique a Ele por isso. Mas não é para isso que o Espírito Santo existe. Ele existe para ser o agente de toda a obra que Deus está para realizar na face da terra. E nós, como igreja, estamos assim. Eu estava falando para o Espírito Santo, seja o protagonista. Eu não queria pedir, me ajuda. Não, não é me ajuda. Espírito Santo, faz e eu te ajudo. Eu é que tenho que ajudar ele, não é ele me ajudar, não. Ele é que é o ator principal e eu sou o auxiliar. Porque às vezes ele é meu auxiliar. Ah, você é o bambambam e ele só vai quebrando teu galho. Não, é ele. É ele. E eu, Senhor, no que eu puder ajudar. Fala comigo, vai me ajudando a ajudar, entendeu? E aí a gente vai entendendo que o propósito é muito maior do que a gente imagina. Essa igreja tem um propósito enorme. De conquistar vidas, de anunciar o Evangelho. Você, que já provou da grande bênção de Deus, de pertencer a Deus, você tem um chamado. Um chamado para servir a Deus e poder alcançar e ajudar a expandir o reino. Para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. E busque esse enchimento. De maneira simples, sem inventar fórmulas, porque não é assim que as coisas funcionam. A gente às vezes tem gente que ganha tantas pessoas para Cristo, sem qualquer estardalhaço, pessoas que estão ali cheias da presença de Deus. Você vê a presença de Deus às vezes no falar, no tratamento, no relacionamento, na educação, no amor. Então eu acho que a gente precisa resgatar. Eu não sei se eu consegui traduzir, mas eu espero que você seja edificado nessa manhã. Vamos ficar de pé? Amém. 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 Depois a gente pode subir os músicos e a gente pode pensar numa música que tenha a ver. Eu sei que eu devia ter falado antes, Desculpa, os músicos ficam assim, poxa, por que não falou, Pensar numa música assim que a gente possa cantar sobre o Espírito Santo, Eu acho que esse é o objetivo. Você pode colocar a mão no seu coração, fazer do jeito que você quiser. Pede a Deus, fala, Senhor, eu não consigo entender tudo, nem eu. Eu não consigo entender tantas coisas, mas o Senhor sabe o quanto a gente te ama, o quanto a gente tem paixão pela tua obra, pelo teu reino. E o que nós pedimos especificamente nessa manhã é que o Senhor encha o nosso coração com a plenitude do Espírito Santo. Essa presença maravilhosa, essa doce presença. Essa presença que não pode ser explicada em palavras, mas que traz um gozo no nosso coração inefável. O Espírito Santo que é Deus, que é o Senhor, que é o agente de toda a salvação, que glorifica o Filho, que revela o Filho, e o Filho que exalta o Pai. Senhor, abre o nosso entendimento para que a gente possa viver uma vida equilibrada, espiritualmente madura, equilibrada, Senhor, produzindo frutos que glorifiquem o Teu nome, semelhantes cada vez mais a Jesus. Que o Espírito Santo faça de nós pessoas, homens e mulheres mais parecidos com Cristo, no falar, no sentir, no pensar, no sonhar, no desejar. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada, pois nós queremos, Senhor, que seja resgatado na nossa vida o ministério de sermos testemunhas, de brilharmos a Tua glória, de agirmos como o Senhor agiu e como o Senhor agiria. Nos ajuda. E que nesse mês, onde está sendo e será ensinado ainda muitos detalhes sobre a questão do Espírito Santo, que essa igreja seja muito edificada. Nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Amém? Temos ou não temos? Foi ou não foi? Vamos? Rafael, pega esse microfone aí, que eu te ajudo. Vou ajudar o Rafael, tá bom? Vamos lá? Vamos cantar uma música? Falando entre vós com cânticos, cantando. É sim, irmão. Simples assim. Pois é. É simples assim. É cantando.
É botando lá na sua casa um cântico e você canta sozinho. E aí você sente a presença de Deus, você se ajoelha. É você lavando a sua louça e você dizendo: Senhor, como eu lavo esses pratos que